Eu, eu estava assistindo sua aula na semana passada, tive problema na internet, caiu, eu não consegui mais voltar. Minha internet só voltou hoje. Foi, Rafaela, alguém me avisou. Ah, tá bom então, professora, obrigada. Tá bom? Professora, boa noite, é o Wilson. Oi, Wilson, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem. Semana passada eu avisei o pessoal que eu estou de mudança, não tinha internet em casa, tá? Essa semana que eu consegui estabelecer. Tá, alguém também me avisou, eu anotei aqui. É a Liz que avisou pra gente. Foi isso daí. A Liz, a Vanessa, eles avisam. Nosso grupo é bom. Ah, que bom, isso daí, tem que ser unido. Turma que nós temos. Que bom. Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre os percursos da educação especial, da psicopedagogia, olha eu pensando em educação especial, da psicopedagogia, e vamos usar os slides, um bate-papo, tá? Troca. Eu queria muito que vocês fossem fazendo associações, de repente, vocês vão se ver nessa fala de hoje, porque tem uma relação com fracasso escolar, com dificuldades que nós que passamos pela escola podemos ter enfrentado, tá bom? E, enfim, fiquem atentos, porque alguns detalhes vão nos aproximar aí desse passado que deixamos há algum tempinho para trás, tá bom? Oi, Emily, diga, levantou a mãozinha. Oi, professora, boa noite. Oi. Acabei desconectando o áudio aqui rapidinho, mas já foi, tá tudo certinho. É sobre o grupo. Eu não estou no grupo. Acho que tem um grupo específico, né? Da matéria? Tem um grupo específico porque aí dali dá para trocar material, dá para conversar alguma coisa específica da matéria, tá bom? Depois eu vou pedir, passa o seu número para algum colega e coloca lá para alguém adicionar. Eu acho que tem mais de um administrador que eu coloquei, tá bom? Se não tiver, eu adiciono. Boa noite, prof. Lica aqui falando. Eu coloquei Emily lá. Aí a Lícia colocou no grupo para ela ver o link da aula de hoje, mas ela já está lá já. Emily, você já está no grupo. Depois olha lá. Então fui eu que me confundi mesmo. Obrigada, gente. Beijo. Tá bom. Professora, boa noite. Aproveitando que a Liz está por aí, eu não estou em grupo nenhum, não, professora. Me excluíram aí do... Ô, Renato, é aquele filme Esqueceram de Mim? Esqueceram de mim. Isso é culpa da Liz. Não. Olha, vou colocar você lá, seu chato. E gravou. Valeu, Liz. Olha lá, o grupo está ficando cada vez mais repleto de alunos interessados em psicopedagogia, isso é fundamental. Então, tá bom, olha só, vamos lá para essa situação, né, de conversar sobre os percursos da psicopedagogia no Brasil. Quem não está ainda no grupo, aguarda um pouquinho, Liz vai me ajudar a adicionar, tá bom? Enfim, então, eu vou primeiro passar para vocês aqui os nossos slides. Conseguem ver? Me deem só um ok, estão vendo? Ok. Sim? Sim. Então, tá bom. Okay. Então, o tamanho da letra. Espera aí um pouquinho, só um instante, que às vezes a versão modifica e tapa umas letrinhas. Vamos lá. Então, a psicopedagogia no Brasil, contribuições a partir da prática, tá bom? É a nossa segunda aula. Então, vamos conversar a respeito de um cenário histórico. Então, vou começar contando para vocês, né, antes de nós lermos aqui o nosso slide, que a chegada da psicopedagogia do Brasil, ela tem, né, um marco temporal por volta de 1950 e poucos, tá bom? Do século passado, do século XX, chega ao Brasil um novo campo de conhecimento
inspirado, né, de outros países, porque aqui nós começamos a identificar, dentro das escolas, o cenário do fracasso escolar, tá bom? Então, a escola, que naquela época tinha um desenho muito específico, e não era um serviço que atendia a população como deveria, de fato, atender. Então, muitas crianças, muitos adolescentes estavam fora da escola, e isso tem a ver com o contexto sociopolítico também da época. Tá? Então, quando nós visitamos a história da educação no Brasil, essa história da educação se articula com a história geral do próprio país. Então, um país que nos anos 50, 60 e 70 estava vivendo, né, sob um regime militar, e tudo isso vai fazer um recorte na educação que tem uma relação imediata com questões sociais e políticas e também econômicas, tá bom? Então, essa escola, que primeiro, uma escola para as elites e depois começa a se ampliar quando tem os investimentos no ensino público para atender as classes trabalhadoras, ela vai receber cada vez mais um número maior de alunos, mas ela também vai começar a tentar homogeneizar esse ensino, a questão sistematizada do saber, que é o ensino dentro dos seus espaços, tá bom? Então, né, o acesso, a questão da matrícula vai aumentando, as salas vão ficando cheias, os professores precisam né, escolher suas práticas, trabalhar com os alunos, e os alunos precisam dar esse retorno. O retorno, ele tem uma relação, né, com as tendências da época. Nessa época, mais ou menos, tem uma relação com a tendência tecnicista e com outras tendências pedagógicas. Enfim, então, alguns alunos começam a fracassar na escola, a não aprender na escola. E é nesse lugar que há um movimento patologizante de pôr a culpa nos alunos. Então, o aluno que não aprende, existe uma questão, algum fator orgânico no aluno, uma questão nele, que está impedindo a aprendizagem e o desenvolvimento. Aí, nesse cenário, vocês imaginem que a educação não consegue dar conta sozinha, né? E se busca, né, colaboração com a área da saúde, tá bom? Então, a psicopedagogia, ela vem para o Brasil numa dimensão clínica primeiro. Então, o aluno que não aprendia era encaminhado para o médico. E esse médico, né, ele ia lá e fazia a prescrição de diversos exames, e ele começou a perceber que, em determinados casos, aqueles exames, eles não mostravam nenhum resultado apontando uma doença, uma questão física, né? Uma questão ali orgânica, né? Presente no corpo do sujeito. E eles começaram a ficar intrigados, né? E, então, começaram a acontecer alguns movimentos individuais. Era um médico que ouvia falar que tinha um novo campo de conhecimento lá fora da psicopedagogia, aí começava a instituir aqui algumas práticas, tá bom? Eram outros pesquisadores e educadores que começaram a fazer uma articulação entre educação e saúde. Aí começou esse primeiro movimento, tá bom? Para, então, abrir os primeiros caminhos para que a psicopedagogia chegasse ao Brasil. Tá? Então, vamos aqui para os nossos slides. Viram essa pequena introdução para vocês entenderem qual é o recorte histórico no qual a psicopedagogia aterriza aqui no Brasil. Tá bom? Então, portanto, podemos dizer... peraí, que eu pulei. Eu pulei? Pulei. Vamos lá, desculpem, tinha pulado. Percursos da psicopedagogia no Brasil.
A crença de que os problemas de aprendizagem eram causados por fatores orgânicos perdurou por muitos anos e determinou a forma de tratamento dada à questão do tratamento escolar até bem recentemente. Podemos verificar essa concepção organicista de problema de aprendizagem em vários trabalhos que tratam da questão como distúrbios, nos quais, em geral, a causa é atribuída a uma disfunção do sistema nervoso central. Nessa direção, vale mencionar, entre outros, aí aqui eu trago algumas obras, tá bom? A autora Nádia Bossa, ela vai citar, ó, O Aluno da Aprendizagem Lenta, e Distúrbios de Aprendizagem, aí vai falando aqui dos autores. Enfim, são obras que traziam, de fato, diretamente, o aluno como grande culpado dessa situação do fracasso escolar, tá? E, então, por muito tempo, explicou-se o problema de aprendizagem como produto de fatores orgânicos. Alguma questão no organismo desses sujeitos levava à não aprendizagem. Nessa trilha, na década de 1970, foi amplamente difundida a ideia que tais problemas teriam como causa uma disfunção neurológica que não era detectável em exame clínico. Lembra que eu falei? Eles faziam exames de imagem, faziam outros exames, e esses problemas não eram detectáveis nessas imagens, no próprio exame clínico. E aí houve todo um mal-estar com relação a culpar, né, os alunos pela não aprendizagem. Tá bom? Portanto, podemos dizer que essa perspectiva patologizante dos problemas de aprendizagem não é invenção de brasileiro, mas foi rapidamente por este incorporada, em especial porque proporciona uma explicação mais ingênua para a situação do nosso sistema de ensino. Ou seja, essa questão, né, de atribuir uma causa orgânica, somente uma causa orgânica, para as dificuldades de aprendizagem, ela veio de fora, tá? Dessas influências de Argentina, na França, tá bom? E aqui no Brasil, isso foi pego, né, de forma muito rápida. Bem, o problema é com o aluno, né? Tem alguma situação, alguma doença, então o problema é com ele. E isso era muito mais fácil, naquela época, para o sistema de ensino, culpar os alunos. Era muito mais fácil fazer isso do que avaliar a própria instituição, né? Repensar o próprio sistema educacional brasileiro, tá bom? Então, vários diagnósticos foram empregados para camuflar problemas, olha, sociopedagógicos. Esses problemas eram traduzidos ideologicamente em termos de psicologia individual. Termos como dislexia, disritmia e outros também foram usados para esse fim. Então, apontando essas causas orgânicas nos sujeitos, eles tinham que dar nome a isso, né? Eles tinham que qualificar e dizer do que se tratava. Então, esses termos que nós ainda conhecemos hoje, né, que vão dizer sobre as dificuldades de aprendizagem, eles surgiram nessa época. Se o aluno não tem habilidade com números, o que ele tem? Ele vai ter uma descalculia. Se o aluno tem pouca habilidade com letras e números, ele vai ter uma dislexia e por assim vai, tá bom? Mais um pouquinho. Para levantar corretamente a história das preocupações com os problemas de aprendizagem, devemos relembrar que, inicialmente, tais problemas foram estudados e tratados por médicos. Lógico, né, que em outro lugar, em outra época, né? Aqui eu estou falando sobre a Europa, e que ainda hoje, em nosso país, a primeira atitude de educadores e familiares de crianças com problemas de aprendizagem é recorrer a esse profissional, o qual assume grande importância nas decisões de família, tá bom? Então, quando esse aluno não aprende na escola,
qual é a primeira atitude? Né? O professor procura o orientador ou o coordenador, né? E fala, olha, João não está aprendendo, Maria tem dificuldade com números, João escreve as palavras voando nas linhas do caderno. Então, aí a primeira coisa, vamos encaminhar para avaliação, não é isso? Do pediatra, do neurologista, enfim. É lógico que essas avaliações, elas são importantes, mas aqui nós vamos discutir e problematizar uma questão que é por que a escola, quando identifica um aluno que tem um ritmo de aprendizado diferente, entendem? Primeiro, nós entendemos e precisamos movimentar essa questão de tempos de aprendizagem diferentes. João aprende em um tempo, Maria no outro, mas nós, nessa perspectiva capitalista, né, e também de sistematizar o ensino, nós vamos buscando, né, homogeneizar o tempo do aprendizado, né? Deixar de lado que uma pessoa pode precisar de mais tempo para aprender e atribuir a ela um rótulo de fracasso escolar porque ela não atende às expectativas de um padrão. Então, é muito comum que, diante de uma dificuldade que o aluno apresente, que imediatamente seja apontado um fator orgânico e que ele seja encaminhado para uma avaliação. Nossa sugestão, e o que a autora vai, ao longo do livro, apontando como um caminho mais responsável e viável, é que a instituição identifique os tempos de aprendizagem e que se tem algum aluno, né, que apresenta alguma necessidade de intervenção, que a escola repense as suas práticas primeiro. Será que esse aluno, vou dar um exemplo, ele consegue copiar do quadro e no mesmo ritmo que os outros? De repente, eu tenho que fazer algum ajuste, né, para ele? A letra está do tamanho bom, a letra está maior? Será que só o quadro branco, né, com a atividade escrita, atende ele e outros alunos, ou eu preciso ampliar os recursos da escola? Aí vocês vão pensando comigo que a instituição precisa se olhar antes de diretamente pegar todos os alunos e encaminhar para avaliação médica, tá bom? Mas nós vamos conversar sobre isso. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu falar com vocês. Ontem, na turma, eu fiz uma proposta. Como nós não conseguimos, com antecedência, ter acesso ao texto, e eu compreendo perfeitamente que nós que somos alunos trabalhadores, porque eu também sou aluna lá na UF, né, estou terminando o doutorado, e às vezes não dá tempo de ler um texto que vem mais assim, né, de véspera da aula. Eu combinei ontem com os alunos, eu dei uma pausa na aula, e aí fizemos meia horinha para vocês lerem o texto, o máximo que conseguirem, e nós retomamos. Vamos fazer isso? O que vocês acham dessa proposta? Porque aí nós aproveitamos aqui um tempinho de aula para ler o texto, né? O que vocês acham? Eu acho ótimo, professora. Oi? Eu acho ótimo. Ó, a Emily se pronunciou. Quem vai falar? Excelente. Excelente. Luciana. Vamos fazer assim? Vamos? Tá bom? Porque eu também sou aluna, eu compreendo que às vezes acontece, né, de não dar tempo, e aí nós podemos fazer desse jeitinho, Cássia. Vamos, Cássia? Pode sim. Vamos. Sabe o que eu ia te pedir, Rejane, se você vai conseguir colocar esse material no AVA? Vou sim, eu falei com o pessoal, Cássia, o que acontece? Eu, chegando à faculdade, né, tendo acesso às senhas, aos cadastros, aí, para esse final de semana, consigo organizar direitinho, porque agora eu já tenho acesso a tudo, e coloco o material lá, tá bom? Ah, tá, é porque o meu celular, ele não tem muita memória, não tem uma capacidade, sabe? Sim, compreendo. É assim mesmo, o meu também já está cansado. Tá bom, obrigada. Tá, por nada. Então, olha só, eu vou dar uma pausazinha aqui na gravação. Nós já vamos para
7, né, e 37. Aí vocês vão fazer a leitura, podem fazer uma leitura dinâmica, é da página 77 à página 96, daquele PDF que está lá no nosso grupo do livro, tá, da Nádia Bossa. Podem fazer uma leitura dinâmica, tá, passar o olho, tal, depois vocês leem com calma. Aí nós retomamos, tá bom? Então, olha só, vamos retomar 8h10, meia horinha, beleza? Então, tá bom, eu vou dar uma... 77 a... 96. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Página 77, aí nós vamos até a página 96 hoje. Tá bom? Então, já voltamos, vamos fechar o nosso microfone, eu vou fechar a câmera. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar aqui, que eu estou perto do computador. Tá bom? Até já. Então, boa noite, retomando, depois desse tempo, né, dado para a leitura do texto. E vou pedir à aluna, acho que foi Ruth, que colocou o nome agora no chat. Ruth, por favor, você pode colocar de novo? Porque eu comecei a gravação agora, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguém que colocou nesse intervalo. Nicolas, Rafaela, Andresa, Lília também colocou no intervalo. Todo mundo que colocou depois de 7h38 vai precisar repetir, tá? Porque como eu dei uma pausa na gravação, aí não fica gravado, tá bom? Vou pedir a ajudinha de vocês, que nós esquecemos desse detalhe. Mas é um detalhe técnico, né? Então, tá bom. Vamos retornar. Aí, agora, avançando mais um pouquinho, para quem conseguiu fazer essa leitura dinâmica, aí desse trecho do livro, tá? Vou retornar lá com os slides e vamos conversando, tá bom? Quem quiser falar alguma coisa pode interromper, fica à vontade, tá? Então, né? Falando ainda sobre esse percurso histórico da psicopedagogia no Brasil, né? Para levantar corretamente a história das preocupações com os problemas de aprendizagem, porque esse é um dos alvos da psicopedagogia. Devemos relembrar que, inicialmente, tais problemas, ou seja, esses problemas de aprendizagem, foram estudados e tratados por médicos em outro lugar, em outra época, ou seja, fora do Brasil, na Europa, no século XIX, e que ainda hoje, em nosso país, a primeira atitude de educadores e familiares de crianças com problemas de aprendizagem é recorrer a este profissional, o qual assume grande importância nas decisões familiares. Então, assim, nós sabemos, né, da influência da medicina nas decisões que tomamos os nossos filhos, com nós mesmos. Nós, às vezes, não falamos assim, porque o meu médico disse, não é isso? Então, porque o meu médico recomendou. Realmente, isso tem muita importância, é fundamental seguir as orientações médicas, mas nós não podemos, né, esquecer da importância também de, quando estamos falando sobre dificuldade de aprendizagem, de pensar em outras possibilidades, principalmente as questões sociais, que podem nos afetar, tá bom? Então, conversando mais um pouquinho, né? No início da década de 1980, começa a se configurar uma teoria sociopolítica a respeito do fracasso escolar. E o problema de aprendizagem escolar passa a ser concebido como problema de ensinagem. Então, nós temos um outro recorte temporal, década de 80, do século passado, e aí esse movimento de pensar somente o fracasso escolar numa perspectiva
de fatores orgânicos, ou seja, de doenças instaladas no corpo dos sujeitos que não aprendiam na escola, começa a mudar. Então, o problema de aprendizagem escolar também começa a ser pensado como problema de ensinagem. E isso tem a ver também com um cenário sociopolítico. Vamos retomar aí a história do Brasil, e na década de 80, nós temos a mudança de regime, não é isso? Então, saímos da dimensão do regime militar, começa o regime, aquela transição, a abertura política. Aí, em 1988, nós temos a promulgação da Constituição Brasileira, enfim. Então, todo esse cenário social e político, ele vai afetar também a educação, tá bom? Então, como está previsto lá na Constituição, a educação, ela começa a ter a ampliação da sua oferta. Naquela época, é ali feito um recorte etário, indicando a educação obrigatória de 7 aos 14 anos naquela época. Então, nós vamos vendo alguns apontamentos que vão afetar diretamente a escola, entre outras coisas que estão lá, que estão descritas na Constituição. Aí, com isso, se a legislação educacional muda, se o cenário sociopolítico do Brasil muda, o cenário educacional também muda, tá bom? Então, a escola que antes tinha um número X começa a ter um número Y. Uma escola que tinha lá o seu currículo, a sua legislação pensada nos moldes do regime militar, ele começa a ter um movimentar, um repensar nessa dimensão do espírito democrático. E, com isso, percebe-se que a escola que atendia às camadas populares, que era a escola, que eram as escolas nas quais eles apontavam o grande índice de fracasso escolar, começa também a se perceber que na escola das elites existe o fracasso escolar. Entendeu? Então, se atribuíam às classes populares esse mito do fracasso, o que eles iriam dizer se acontecesse o fracasso lá na escola das elites? Foi aí que eles começaram a entender que a explicação relacionada somente aos fatores orgânicos não dava conta, que era importante levar em consideração o meio social, esse cenário sociopolítico, aquilo que era externo à escola e que afetava e adentrava os muros escolares, tá bom? Aí, por isso, o problema de ensinagem vem à tona. Então, o professor e suas práticas começam a ser questionadas, o currículo da escola começa também a ser questionado, e a própria legislação, enfim, o sistema de ensino brasileiro, ele é todo questionado, tá bom? Então, nós temos aqui algumas questões importantes. Por exemplo, existe todo um processo social de produção desse fracasso escolar. Eles começam a pensar sobre isso, que o fracasso escolar, ele não é fruto somente de causas orgânicas, ele também é fruto de um processo social de produção, Ele também é socialmente produzido. E é importante desmistificar a questão da medicalização do fracasso escolar. Lembra aquilo que nós conversamos antes do intervalo? De que era muito comum, ainda às vezes é muito comum, um aluno que apresenta dificuldade de aprendizagem, se apresenta qualquer situação que fuja daquele padrão estabelecido pela sociedade, é muito comum que se encaminhe diretamente para a área médica. Então, é isso que acaba acontecendo. A resposta para o fracasso escolar é encaminhar para a área médica, e não é reexaminar a própria escola. Uma outra situação é a respeito do fracasso escolar, que começa a ser pensado como um problema social e politicamente produzido. Então, os acontecimentos no entorno, os acontecimentos dentro da própria casa, no cenário familiar, em outros cenários, eles vão ajudar a explicar o fracasso escolar, que tanto poderia ter causas orgânicas, mas também poderia ter uma relação com os problemas sociais e politicamente produzidos. Tá bom?
Aí aqui, né, eu trago para vocês a fala da Nádia Bossa, se referindo a essa situação de desmistificar as famosas causas externas desse fracasso escolar. A autora vai dizer que nós precisamos encarar isso, porque acontece de fato, tá bom? E existem questões externas e internas. A escola precisa se movimentar e avaliar a si mesma, e não somente avaliar os estudantes que por ela passam, tá bom? Aí, agora pegando aqui o texto, ó, eu tenho ele, né, impresso, deixa eu dar uma olhadinha aqui de algumas coisas para a gente conversar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém já começou a fazer uma articulação com os tempos da escola? Tiveram dificuldade na escola? Todos foram alunos nota 10? Me contem aí. Alguém frequentou aula de reforço ou repetiu de ano? Quem vai começar a falar comigo? Quem vai se entregar? Quem vai vestir a carapuça, né, Alice? Quem é que vai dizer? Prof, eu já tive muitos problemas assim, em escolas. Sim. Eu sempre fui muito criativa, né? Teve até uma aula que você estava falando sobre isso, eu não lembro mais sobre isso. Eu não sei se é um distúrbio, não lembro que você falou. Altas habilidades e superdotação, foi na outra aula. Isso. E aí eu passei alguns problemas, né? Eu tive muitos problemas assim na minha infância e adolescência, e isso fez com que eu travasse completamente, por exemplo, na matemática. Entendi. Eu tenho até hoje problemas com matemática, não queria falar isso, galera, mas estou aqui falando, está sendo gravado, que horror. Não tem problema nenhum, não, é uma questão depois, né? Importante até para você ir trabalhando isso, não tem problema nenhum, não. É verdade, eu sou assim, muito criativa, eu amo escrever. Legal. Eu prefiro até escrever mais do que ler, não vou mentir, mas assim, leio também, gosto muito de escrever. E na escrita eu encontrei para mim um mundo paralelo. Foi onde verdadeiramente eu conseguia extravasar. Legal. Onde eu conseguia fantasiar mais as coisas na minha vida, né, por conta de coisas que passei, que não são legais, nada legais, assim. Mas a matemática acabou virando para mim um tormento. Então, na quarta série eu cheguei a criar, a professora passou para a gente criar um texto, uma história. E eu criei uma história na época, a Árvore de Juca. Eu falava de um menino que não gostava de árvores, ele destruía tudo, até a mãe dele ensinar para ele o valor de uma semente, o que saía a partir dela. Então, a professora ficou tão encantada que ela me perguntava: você copiou de algum lugar? Você ouviu? Eu sei que a minha história se ensinou no Carlos Magno, né? Então, mas era a minha fuga, eu tinha muito isso, por exemplo, banheiro, eu sempre estava no banheiro com tudo meu, assim, meus livros, papel, caneta, lápis, o banheiro sempre foi a minha fuga. E a matemática, no ensino médio, por exemplo, eu tinha problemas, às vezes, com tabuada de 2, eu não conseguia raciocinar e responder. Tudo relacionado à criatividade, de artes, pintura, escrita, instrumentos musicais, eu vou. Mas quando chega em matemática é complicado para mim até hoje. Então, no ensino médio, por exemplo, eu precisava, gente, de meio pontinho para passar, mas a professora olhou para mim e falou assim: eu não vou deixar você passar, eu acredito em você. Então, eu tive que estudar todas as aulas dos semestres passados com um professor maravilhoso. Ele não me julgou pela minha idade no ensino médio, dele virar e dizer: pô, você não sabe uma tabuada de 2? E passei por muito bullying, por muitas situações, até realmente desabrochar e entender quem eu era, né? E que eu podia, e que eu era capaz. Eu sei que nesse ensino médio, nesse estudo, a maneira que ele me olhou foi interessantíssima, porque eu já não tinha mais vergonha. Então, quando eu expus para ele, eu sei que eu comecei a dar aula na minha sala, para quem estava em recuperação, uma pessoa que era horrível em matemática, eu dando aula para eles, e consegui passar com quase 10, assim, 9,9, mas eu digo assim, depois que passou, eu esqueci tudo. Então, até hoje, eu continuo com essa dificuldade em matemática, de raciocínio mesmo, parar para raciocinar. É troco simples, às vezes eu me confundo.
Então, eu tô aqui Entendi. dividindo. Liz, deixa eu te falar uma coisa. Então, vamos agora, assim, por parte. Ó, primeira coisa, e a sua narrativa é uma narrativa comum para todos nós. Todos nós, possivelmente, passamos, né, anos na escola e encontramos dificuldade em alguma área. Sabe por quê? Porque nós não somos bons em tudo, né? Nós não dominamos todos os conhecimentos sistematizados que a escola vai lá, não é isso? E apresenta para a gente. É muita coisa. Se nós ficamos ó, assim, se contabilizarmos os anos, ficamos muito tempo na escola, né? Então, Liz, o que você está narrando para a gente é aquilo que um autor, né? Vocês já devem ter lido alguma coisa sobre ele, vai trazer sobre as inteligências múltiplas, né? Então, existem pesquisas, existem autores que vão dizer que é muito comum entre nós, seres humanos, ter aptidões para determinadas áreas. Então, você, lindamente, eu vejo aqui pela sua foto, tem um livro na sua mão. Quando eu vi a primeira vez, eu já pensei assim, falei, é uma aluna leitora, né? Então, se esse lugar de destaque para você é a leitura, a escrita, o campo das artes, dos instrumentos, maravilhoso. E se o lugar dos números, dos cálculos, é ainda um lugar, vou falar para você, a se descobrir, porque possivelmente você vai ter a oportunidade, se assim desejar, de rever essas situações relacionadas à matemática, porque na escola, às vezes, a matemática é muito dura, né? A matemática ela é colocada ali para a gente de uma forma assim, muito fria. Parece que o número, a fórmula, a tabuada não se relaciona com a nossa vida, tá bom? Mas, assim, depois, durante as nossas aulas, quando formos conversar sobre as dificuldades, os transtornos de aprendizagem e também sobre os modos de aprender, nós vamos conversar sobre alfabetização matemática também, tá bom? Então, do mesmo jeito que nós nos alfabetizamos na língua portuguesa, não é isso? Né? Aprendemos ali, nós também passamos por um processo de letramento matemático. Mas esse letramento matemático nem sempre acontece da forma que deveria, tá, Liz? Tá bom, professora, prof. cabe aqui uma correção, por gentileza, professora? Sim. Ela é uma escritora, professora. O livro que ela está aí na mão dela é o livro dela. A autoria então dela. Obrigada, Renata. Isso aí, professora. Muito obrigada. Então, vamos lá de novo, porque né, está sendo gravado. Liz é uma escritora, então vi a foto, achei linda, né? Me tocou. Então, Liz, escritora, depois me fala que livro é esse maravilhoso que eu quero ter o prazer de ler, tá bom, Liz? Muito prazer é meu. Renato, você é lindo. Muito obrigada, Renato. É isso daí. Então, olha, enquanto mais alguém vai se organizando para trazer experiência, eu vou falar um pouco da minha experiência na escola. Eu fui uma aluna, considerada aluna brilhante, mas tive problemas com isso. E eu aprendi a ler muito cedo, não frequentei jardim de infância, entrei direto na alfabetização, na turma de CA, classe de alfabetização, aprendi a ler muito rápido. Então, assim, eu tinha uma facilidade imensa de acumular informações. Eu fui submetida a algumas testagens, fui selecionada para algumas situações, ganhei bolsa na escola particular que eu estudava, então eu paguei escola somente até a antiga quinta série, hoje sexto ano, e depois eu não paguei mais a escola. Com 12 anos, eles me convidaram para trabalhar na escola, e eu fui trabalhar na educação infantil como auxiliar de classe, depois eu fui rapidamente deslocada para a coordenação, cheguei a ser auxiliar de direção com 16 anos, então tinha muita facilidade. Não sei explicar para vocês como, de acumular várias informações, desde fórmulas matemáticas até decorar todos os rios, né, lá da região amazônica, desde decorar todas as capitais, decorar nome de cidade, tudo que vocês possam imaginar, em língua portuguesa, todas as regras gramaticais, aí eu fui uma aluna desse jeito. Mas sabe o que acontecia comigo? Eu tinha dificuldade de socialização,
porque como eu estudava muito, lia muito, os alunos queriam brincar, queriam matar a aula, né? Queriam fazer aquelas travessuras e eu não queria fazer. Então, eles não ficavam muito meus amigos, mas eles ficavam meus amigos na hora da prova. Todo mundo queria sentar perto de mim, porque eu tirava 10. O meu histórico escolar, se alguém depois conseguir me lembrar, quando nós retornarmos na aula presencial, eu vou levar meu histórico da escola para vocês darem uma olhadinha. Ele é todo azul, todo, não tem nenhuma nota vermelha. Da educação infantil, não, do CA, né, do primeiro ano ao ensino médio, tudo azul, enfim. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que uma aluna que tinha, né, aí, um histórico escolar impecável, eu tive dificuldade de socialização por conta dessa questão dos interesses, né? Daquilo que os meus amigos faziam, e eu estava muito mais dedicada à questão, né, de estudar. Aí foi isso. Então, às vezes, eles eram duros comigo, e eu ficava me questionando, poxa, né, só querem ser meus amigos na hora da prova, e se eu não desse cola, aí eu tinha mais problema ainda. Entendeu? Mas foi difícil. Mas depois eu superei, né? Aí depois a gente amadurece. Hoje nós temos aquele grupo de escola, não sei se vocês aqui têm, né? Reencontro dos alunos de tal lugar. Aí eles ficam lá rindo e eu fico falando, olha, vocês colavam de mim, hein? Vocês ficavam ali me pressionando para eu passar as informações para você. Hoje em dia a gente morre de rir, né? Mas, enfim. Mais alguém vai contar aí um pouquinho da experiência escolar? Todo mundo foi nota 10 na escola, gente? Tem mais ninguém para falar da dificuldade que teve? Todo mundo foi fera em matemática? Todo mundo foi fera em língua portuguesa? Não? Ninguém vai falar, não? Então, tá bom. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar para o outro slide. Indo lá no nosso texto. Esse livro ele não tem página, né? Assim, na publicação, né? Enfim, mas eu estou tentando me localizar aqui. No aplicativo em PDF dá para ver a página que a gente está. Tá, não, mas a minha versão que eu imprimi não, tá? Entendeu? Ah, sim. Nesse caso, não. Tá. Na minha versão, não, mas eu vou tentar me localizar aqui para falar com vocês. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver. Só um minuto. E aí eu vou falar onde que eu estou. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, deixa eu contar. 77, 8, 9... 80, 81. Se não me engano, lá na página 83, se vocês quiserem dar uma mexidinha aí para olhar, tem todo um percurso, né, histórico, com datas, falando, olha, em 1967, né, então aconteceu isso, em 1969, o doutor Nilo fez alguma coisa, mas a partir da década de 70, né, de 1970, iniciam-se os cursos de formação de especialistas em psicopedagogia clínica, tá? Aí, ó, olha o nome, psicopedagogia na clínica Minto, né? Na clínica médico-pedagógica de Porto Alegre. Enfim, para dizer para vocês que a data dos primeiros cursos de psicopedagogia no Brasil, a data é em torno dos anos 70. Tá bom? E vem mesmo, de fato, né? Primeiramente, deixa eu voltar aqui, como curso de formação de especialista, mas na década de 60, ele é apresentado, né, como um curso com 2 anos de duração para professores especializados. É como se fosse assim, começou como um curso de extensão, depois é que virou um curso a nível, né, de formar especialistas, tá bom? E, professora, mas por que você está falando isso? Mais à frente, né, que a autora vai trazendo esse desenrolar da história, vai mostrar
algumas diferenças entre a psicopedagogia que nós temos no Brasil e a que nós temos na Argentina. Lá na Argentina, a profissão está regulamentada como uma profissão de base. Ah, mas por que isso? A graduação lá em psicopedagogia existe, ela tem duração de 5 anos, tá bom? E também tem a nível de pós-graduação e outras áreas da pós-graduação, tanto lato sensu quanto estrito sensu. Já no Brasil, a formação em psicopedagogia, ela se dá a nível de pós-graduação lato sensu, tá bom? E então, aqui é necessário ter uma graduação, uma formação de base em quais áreas? Psicologia, pedagogia ou nas licenciaturas, para então fazer esse acréscimo com a pós-graduação lato sensu, né? Estudar mais 2 anos, para ter acesso, então, à formação no campo da psicopedagogia. Aí, vocês podem perguntar assim, Rejane, mas e aí, para atuar, como é que fica? Se vocês são estudantes de psicologia e optarem, né, após a formação, para o curso de psicopedagogia, no futuro vocês serão psicólogos e psicopedagogos, entendem? Tá bom? Não é ou, é e, porque aí já tem uma formação de base e vai ter mais uma formação. É isso, tá bom? Todo mundo compreendeu? Então, aí, passeando aqui pela obra da autora Nádia Bossa, esse texto que nós começamos hoje a usar, deixa eu ver aqui ainda. Lá pela página 84, ela vai narrar a importância da oferta desse curso de pós-graduação em determinadas instituições, tá bom? Aí vai falar da PUC do Rio Grande do Sul, também vai falar do Instituto Sapiente em São Paulo, tá bom? Como que a psicopedagogia vai ganhando espaço dentro dessas instituições que eram, né, já naquela época, instituições com relevância, tá bom? No campo acadêmico. Aí, voltando aqui para o nosso slide, nessa dimensão de discutir como que o fracasso escolar vai abrir os caminhos para a consolidação desse campo de conhecimento que é a psicopedagogia. Então, a atual caracterização do fracasso escolar é pensada por muitos como problemas de aprendizagem. Então, o fracasso está vinculado aos problemas de aprendizagem. Deveria, nesta perspectiva, se configurar também, e talvez principalmente, como problemas de ensinagem, que não se produzem exclusivamente dentro da sala de aula. Então, os problemas de aprendizagem e os problemas de ensinagem, eles não são fruto somente das questões que acontecem dentro da sala de aula. Existem muitas situações externas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, muito atual. Desde 2020, estamos vivendo o cenário da pandemia, não é isso? Então, muitas pessoas foram afetadas, tanto com relação à doença, que nós lamentamos muito, né? O número elevado de pessoas que foram, né, afetadas pela Covid, também o número elevado de pessoas que faleceram, né? Então, nós temos essa dimensão aí e lamentamos tudo isso. Mas também nós temos um cenário, conforme nós falamos aqui, de um cenário sociopolítico lá do passado, vamos conversar sobre o nosso cenário sociopolítico. Eu estou falando, tá, gente, tanto de um cenário social, quanto de um cenário político que não tem relação com partido, tá bom? Mas de pensar mesmo essa dinâmica da política que vem da polis, da origem lá, tá bom? Daquilo que é pensado na Grécia, e da perspectiva social, na perspectiva sócio-histórica, tá? Então, aí, nesse cenário que nós temos hoje, nessa dinâmica, enfim, muitas pessoas acabaram perdendo o seu emprego, não foi isso? Muitas pessoas tiveram aí alguns enfrentamentos relacionados à moradia, à alimentação, a uma série de questões que já aconteciam e que podem ter sido reforçadas
diante desse cenário da pandemia. Ah, por que você está falando isso, professora? Porque essas situações afetam as pessoas. Concordam comigo? Então, se afetam as pessoas, se a pessoa não tem uma alimentação adequada, se uma pessoa tem uma situação de moradia, né, complicada, essa pessoa chega à escola, será que ela vai chegar ali 100%? Possivelmente não, né? Porque para aprender, né, para ter desenvolvimento suficiente, enfim, nós precisamos de uma série de questões. Alimentação adequada, não é isso? Uma boa moradia, acompanhamento da família, interesse. Mas se temos um cenário hoje, né, de pandemia que de alguma forma agravou, aí nós precisamos pensar nisso aqui que a autora, a Nádia, está falando para a gente, que existem problemas na escola, mas também externos, que também existem problemas de aprendizagem, mas também de ensinagem, porque às vezes a escola, essa escola que nós estamos falando aqui, mas nós não queremos punir nem culpabilizar a escola, é uma escola que nem sempre olha as diferenças, né? Que nem sempre vai ali entender que João tem um tempo de aprender, Maria tem outro tempo de aprender, Marcos tem outro tempo de aprender, e assim vai, tá bom? Então, é por isso. Aí, devemos continuar falando em fracasso escolar, como até hoje se tem feito, ou assumi-lo como problema social e politicamente produzido. Como é que nós vamos pensar esse fracasso escolar, não é? Então, mais uma outra questão para pensarmos. Então, é fundamental abordar a questão do fracasso escolar do ponto de vista dos fatores sociopolíticos, tá bom? Visto que dizem respeito à manutenção das más condições de vida, né? Então, conforme nós estamos falando aqui, pode haver essa relação, e também subsistência de grande parte da população escolar brasileira, muitas pessoas, né, precisando buscar modos de sobrevivência, e isso vai afetar a sua vida nas escolas. Não podemos consentir que o discurso científico se preste a perpetuar tal estado de coisas. Então, nós temos que nos ancorar no discurso científico também, mas nós precisamos entender esses caminhos sociais, porque são caminhos que podem nos ajudar a entender uma série de coisas, tá bom? Então, muito embora a psicopedagogia tenha, no seu início, uma tradição clínica, lembra que eu falei? E a autora vai nos apresentar esse percurso histórico. A psicopedagogia vem da clínica, tá bom? De uma perspectiva daqueles que não aprendiam, eram encaminhados para o campo da medicina, aí lá na medicina faziam vários exames, né? Faziam vários tipos de avaliação, só que eles não encontravam causas orgânicas, né, males, para justificar a não aprendizagem. Aí a medicina fez o caminho de volta e falou, olha, pode haver uma situação X, uma Y, mas sozinhos, nós não vamos conseguir explicar. Vem aqui também um pouquinho da educação. Então, uma articulação entre saúde e entre educação foi necessária, daí veio o campo da psicopedagogia. Na prática do psicopedagogo, né, ainda hoje é comum receber no consultório crianças que já foram examinadas por um médico, por indicação da escola, ou mesmo por iniciativa da família, tá? Devido aos problemas apresentados por ela na escola. Enfim, então, a escola, nessa dimensão, ela assume um papel fundamental, que a autora vai apontar aqui para a gente, o aspecto preventivo, tá bom? Então, se na escola nós começamos a entender, né, alguns percursos desse processo de aprendizagem, tanto nas dificuldades que o aluno apresenta, quanto naquilo que a escola precisa, né, repensar sobre suas práticas, se nós conseguimos fazer esse caminho, nós vamos colocar, né, em prática um aspecto importante que seria o aspecto
preventivo na escola e não optar diretamente para encaminhar para a medicina. A escola pode colaborar, muita coisa pode ser feita na escola, é lógico que há necessidade, né, numa perspectiva interdisciplinar, porque a psicopedagogia tem essa perspectiva, né, ela já nasce assim, é uma articulação entre saúde, né, e entre educação, entre áreas de conhecimento distintas, mas que se articulam. Então, nesse momento, se a escola está ali na dimensão educativa e vê a necessidade de se articular com outra área, é fundamental que ela faça isso, tá bom? Outra situação, né, importa termos em mente que é dentro dessa concepção de problemas de aprendizagem que na escola, ainda no final da década de 1970, surgiram, olha só, os primeiros cursos de especialização em psicopedagogia no Brasil. Então, o início foi mais ou menos por essa década aí, tá bom? E idealizados para complementar, olha bem, complementar a formação dos psicólogos e de educadores que buscavam soluções para esses problemas, tá bom? Esses cursos foram estruturados e, dentro desse contexto histórico, amparados em um conhecimento científico, fruto de uma dinâmica sociocultural que não era, né, a nossa dinâmica, tá bom? Então, eram cursos que viam numa perspectiva, né, de influências de outros países e que precisavam se encaixar a nossa dinâmica sociocultural para atender esse público que estava ali mergulhado no cenário do fracasso escolar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar? Vocês hoje estão mais quietinhos e quietinhas. Vamos lá. Ao longo de décadas, os cursos de psicopedagogia assumiram, olha, primeiro, caráter clínico, depois terapêutico, depois preventivo e depois curativo. Ah, professora, mas aí, atualmente, nós temos uma grande articulação nesses aspectos aí, tá bom? Então, a psicopedagogia, ela vai passear pelas questões clínicas, terapêuticas, preventivas e curativas. Nós não temos mais essas questões em separado. Então, a psicopedagogia ela não é só a questão clínica, ela não está só no plano terapêutico, ela não está só na perspectiva preventiva, ela faz uma articulação entre essas situações, tá bom? Então, essas abordagens remetem às mudanças nas formas de conceber a problemática do fracasso escolar. Então, se a sociedade brasileira, se a escola desloca o seu olhar para pensar de outra maneira sobre o fracasso escolar, então há a necessidade de mudar a abordagem da psicopedagogia. O fracasso escolar não é mais só um problema no aluno, tá? O fracasso escolar passa a ser uma questão educacional, tá bom? Que aí tem esses desdobramentos que nós estamos conversando. Então, e a busca pela identidade desse profissional, que é o psicopedagogo, que nasce como reeducador e que, ao longo do tempo, amplia seu compromisso, assumindo a responsabilidade de diminuir os problemas de aprendizagem nas escolas e, consequentemente, de reduzir os altos índices de fracasso escolar. Oi, Emily, diga, minha querida. Professora, desculpa, mas eu estou meio confusa com uma coisa. A partir de 1970 que houve esse questionamento de que esse modelo talvez não funcionasse, ou quando ele começou a ser inserido? Eu fiquei meio perdida. Tá. Esse modelo o quê? Do que nós estamos falando daqui de cima? Isso, que começou a vir mais efetivamente lá da Argentina e tal. Então, ótima pergunta. Então, olha só, puxando novamente, voltando, né?
Nós nos ancoramos primeiro não foi na década de 50, depois década de 60. Na década de 70, conforme você falou, devido às influências de fora, e devido assim, se nós revisitamos a história brasileira, década de 70 e de 80, nós começamos a ter uma movimentação nesse cenário sociopolítico do Brasil, não é isso? Então, quando nós estudamos a questão da ditadura militar, do regime militar e das leis da educação e de outras situações, nós vamos vendo essa sociedade brasileira se movimentar. Com isso, a escola também é afetada. A questão do fracasso escolar começa a movimentar. Então, Emily, se nós pensamos aqui nessas 4 dimensões, clínico, terapêutico, preventivo e curativo, na década de 70, começa a se reavaliar essas dimensões aqui, para então, conforme nós lemos, começarem os cursos no âmbito de especialização, aí enfatizando essas 4 áreas, e não somente o aspecto clínico inicial, tá bom? Consegui te esclarecer sua dúvida? Sim, professora, entendi. Obrigada, tá? Tá bom. Qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Então, vamos lá, avançando mais um pouquinho. Depois, quando vocês tiverem oportunidade, entre a página 81 e 83, tem direitinho esse recorte cronológico, tá bom? Então, aí a sugestão, dá uma lidinha, porque aí vocês vão ver como, de fato, né, um elo vai se juntando a outro, aí vocês vão enxergar essa dimensão aqui que nós estamos descrevendo, tá bom? Aí, avançando mais um pouquinho. Ao pensarmos no esboço histórico da psicopedagogia no Brasil, apontamos os cursos, né? Então, nesse cenário aí da década de 70, do Instituto Sete Sapienti, né? Que aqui tem um nome, né? Diferente, e o outro curso também da PUC de São Paulo, que merecem destaque, pois se constituíram na primeira iniciativa institucional de formação em psicopedagogia em São Paulo, tá bom? Então, antes, conforme nós lemos lá e vimos na página 82 ou 83, se não me engano, o curso aconteceu, né, de forma como se fosse um curso de curta duração, numa outra dimensão. Então, essas 2 instituições começam, de fato, a institucionalizar o campo de formação em psicopedagogia, primeiro em São Paulo, tá bom? Entretanto, outro estado que deve ser mencionado pelo pioneirismo na formação institucional é o Rio Grande do Sul. Além das iniciativas de grupos informais de formação, a PUC do Rio Grande do Sul passa a desenvolver, a partir de 1972, cursos de especialização e mestrado no programa de educação, com área de concentração em aconselhamento psicopedagógico. Tá bom? Então, assim, uma grande iniciativa para aquela época, porque o curso de psicopedagogia, ele começa a tomar rumos, né, novos rumos para ser regulamentado, tá bom? Então, vale dizer que a psicopedagogia, enquanto área aplicada, implica o exercício de uma profissão, ainda que este fato não seja reconhecido legalmente. Aí vocês vão perguntar, professora, mas não é uma questão ainda legal? Lembra que nós lemos no outro slide que seria uma formação complementar? Tá bom? Então, para que eu possa atuar como psicopedagogo, eu tenho que primeiro ter uma formação de base para vir a complementação que seria no campo da psicopedagogia, tá bom? Mas se vocês pesquisarem na internet, tem projetos de lei, né? Conforme, eu não lembro se, mas eu acho que apresentei para vocês o site da ABPP na outra aula. Alguém me recorda se eu abri o site com a turma de vocês? Associação Brasileira de Psicopedagogia. Abri? Quem lembra? Ah, prof, abriu sim. Abri, não abri? Que eu mostrei o código de ética, não foi? Foi. Foi, né? Então, o que acontece? Nós temos uma Associação Brasileira de Psicopedagogia que é organizada, então, que sistematiza código de ética, que tem orientações a respeito do funcionamento dos cursos de psicopedagogia, nós temos. Mas, no Brasil, não é possível ainda, assim como acontece na Argentina, ter a formação de base
no campo da psicopedagogia, tá bom? Então, nós temos a nossa formação de base em pedagogia, psicologia ou licenciaturas, e uma formação complementar no campo da psicopedagogia, tá? Como sabemos, ela surge com o compromisso de contribuir para a compreensão do processo de aprendizagem e identificação dos fatores facilitadores e comprometedores desse processo, com vistas a uma intervenção. A grande necessidade de uma ação efetiva nesse sentido fica evidenciada pelo interesse que tem havido pela psicopedagogia em nosso país. Ou seja, né, desde a década de 50 do século XX até a atualidade, né, circulando agora pelo século XXI, a área da psicopedagogia, ela é alvo, né, de grande interesse. Ela vai vir, vai contribuir, de fato, com as mudanças que nós precisamos ainda implementar no cenário educacional brasileiro, tá bom? E ela vai ajudar mediante a ação efetiva que ela é capaz de empreender. Através do trabalho da psicopedagogia, é possível tanto identificar as dificuldades de aprendizagem, quanto o que eu conversei na outra aula com vocês, os níveis elevados de aprendizagem. Ela não é só direcionada ao fracasso escolar, tá? A sua origem que foi direcionada mais ao fracasso escolar, mas atualmente ela também se interessa pelo campo da questão das pessoas que têm altos níveis de aprendizagem, tá bom? Vocês sabiam também que o público-alvo da psicopedagogia vai desde as crianças, né, as crianças que nascem, né, e já apresentam alguma questão relacionada ao desenvolvimento neuropsicomotor. Depois, né, ela vai para as crianças um pouco maiores, já nessa transição entre infância e puberdade. Então, contempla os adolescentes, os jovens, os adultos, e ela também contempla os idosos. Vocês sabiam disso? Eu tenho colegas que atendem somente os idosos. Aí vocês vão pensar assim, nossa, mas o idoso tem problema de aprendizagem, né? O idoso tem alguma questão de altos níveis de aprendizagem? Sim, porque aí o tempo vai passando, né? O corpo, a mente, né? Nós sabemos que existem perdas relacionadas ao campo da memória, não é isso? A questão do mal de Alzheimer, de outras patologias que podem afetar os idosos. Então, tem uma área da psicopedagogia que vai refinar os estudos e as pesquisas com relação a esse público-alvo, tá bom? E é muito interessante, em algumas casas, né, que recebem idosos, já começa a ter um investimento no campo da psicopedagogia, tá bom? Sempre é tempo de aprender, né? Precisa ser desse jeitinho. Então, olha só, ao falarmos um pouco da história da psicopedagogia no Brasil, né, conforme estamos aqui dialogando, portanto, além de referirmos ao movimento de certos grupos antecessores dos cursos formais, que tinham como objetivo o aprofundamento nos estudos sobre os problemas de aprendizagem e os cursos na perspectiva dinâmica em que aconteceram, é importante mencionarmos a Associação Brasileira de Psicopedagogia, essa que eu falei para vocês, a ABPP, como órgão de classe e de referência nacional para os psicopedagogos. Deixa eu ver por que está pintando aqui, mas não sei por que é. Então, o que acontece? Todo esse percurso histórico que nós estamos apresentando aqui, né, que vai apontar desde aqueles primeiros cursos, não é isso? Que eram cursos ainda, que estavam abrindo caminho para um novo campo de conhecimento. Depois, nós temos os cursos mais formais, até a questão mesmo de institucionalizar nas universidades a psicopedagogia. Nesse cenário, quando nós lemos lá o texto, a Nádia Bossa vai falar de como surgiu a Associação Brasileira de Psicopedagogia, como que alguns profissionais foram se movimentando, né, e conseguiram formar uma associação registrada, né, com relevância acadêmica, enfim. Então, é um órgão de classe,
né? Não é um conselho, mas é um órgão de classe. E também de referência, lá nós temos o acervo, com algumas obras, nós temos uma revista para a publicação de artigos, né? E também de informação, tá bom? Então, avançando mais um pouquinho. Aí, sobre a Associação Brasileira de Psicopedagogia, quem não estava na outra aula, mas que está nessa, depois procurem, por favor, lá no Google, né? Vocês podem ter acesso a materiais diversos, além de conhecer um pouquinho da legislação. A associação visava, né, lá no início, na primeira época lá de fundação, como objetivo principal, tornar conhecido o campo de atuação profissional do psicopedagogo, campo este ainda não totalmente definido, devido ao fato de que ainda nos debruçamos sobre as seguintes questões. Então, é um campo ainda ser demarcado, tá? Ele está ainda em aberto. Então, algumas questões que nós vamos pensar nesse momento. Quem é esse profissional? Quem é o psicopedagogo, né? Qual deve ser a sua formação e atuação profissional? Como criar técnicas e teorias específicas? Nós temos algumas situações ainda num campo muito delicado, né? Às vezes você fala assim, eu sou psicopedagogo, e a pessoa, você é psicólogo? Não. Você é pedagogo? Eu falei, mas você é o quê? Eu falei, psicopedagogo. Aí as pessoas não entendem muito bem o que é. De anos para cá, os convênios já estão, né, alguns convênios, liberando consultas com a psicopedagogia, naqueles mesmos moldes que as consultas são liberadas tanto para o campo da psicologia, da terapia ocupacional, quanto da fonoaudiologia, tá bom? Então, o meu filho, por exemplo, o meu filho menor, de 7 anos, ele fez fonoaudiologia e psicologia em um lugar lá em São Gonçalo, e lá nessa clínica tinha também o atendimento no campo da psicopedagogia, tá bom? Então, é muito importante, né, ter essa discussão sobre a identidade desse profissional. Outra questão também importante, qual deve ser a sua formação? Nós temos algumas experiências na Argentina, que, né, um país que é nosso vizinho, que dão conta de uma formação de base satisfatória, né? Um curso de graduação de 5 anos, assim, se aproxima muito do tempo de duração do curso de psicologia. Então, é um desejo de nós que atuamos no campo da psicopedagogia, de outros colegas que têm interesse, de reavaliar aqui no Brasil essa perspectiva, tanto da formação quanto da atuação. Vai atuar diretamente em escola, ou vai, se fizer especialização na questão clínica, vai ficar só no consultório, pode atender em empresa, pode atender em outros ambientes educativos, tá? Então, essa é uma questão que nós precisamos pensar. E sobre as técnicas e teorias específicas, há, às vezes, um impasse, por quê? O psicopedagogo, ele não pode utilizar os testes psicológicos, porque os testes psicológicos, quem utiliza são os psicólogos. Quando chega na área de pedagogia, que nós também temos, né, alguns testes, temos alguns cursos, algumas práticas muito específicas do campo da pedagogia, o psicopedagogo ele pode ter acesso, mas ele não vai também poder se ancorar nessas questões da pedagogia, porque não é a área dele em si, tá bom? O que nós temos aí no campo da psicopedagogia é a produção, tá bom? A criação de técnicas específicas no campo da psicopedagogia. Tá? Então, no site da ABPP tem algumas orientações, algumas revistas, existem alguns sites especializados que vão aí oferecer uma série de técnicas e teorias e testes e material e recursos para a atuação em si do psicopedagogo, tá bom? Então, vamos mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu vou... Isso aqui, deixa eu ver... Não, vou pular isso aqui, a gente já conversou, senão é muita coisa para ler. Então, vamos lá, alguns pontos em comuns. Isso aqui é interessante também.
entre a psicopedagogia no Brasil e na Argentina. Então, nós temos algumas coisas em comum, porque, afinal de contas, nos inspiramos aqui nos nossos vizinhos, não é isso? Primeiro, a atividade prática iniciou-se antes da criação dos cursos nos dois países? Sim. Lá, a autora Nádia Bossa vai apontar que, quando esse novo campo de conhecimento chega no Brasil, lá na década de 50, 60, alguns colegas, alguns pesquisadores, né, algumas pessoas que atuavam no campo da medicina, começam a fazer algumas atividades psicopedagógicas antes mesmo da criação dos cursos no Brasil. Foram pessoas que, às vezes, estudaram fora, participaram de algum evento fora, que tiveram contato com a área, tá bom? Só depois, né, que veio a criação dos cursos aqui no Brasil e na Argentina. Em ambos os países, a prática surgiu da necessidade de da necessidade de contribuir para a questão do fracasso escolar. Foi isso? Sim, foi, né? Então, a origem, né, a questão relacionada à psicopedagogia no Brasil vir em um cenário sociopolítico específico está diretamente relacionado ao fracasso escolar, tá bom? Uma outra questão aqui no item 3, inicialmente, o exercício psicopedagógico apresentava um caráter reeducativo, assumindo, ao longo do tempo, um enfoque terapêutico. Deixa eu tirar esse quatrozinho daqui. Então, inicialmente, o que fazia, né, com o aluno, por exemplo? O aluno foi encaminhado porque ele tinha uma queixa, né, a escola ia lá e atribuía uma queixa, e dentro desse cenário de atendimento, que era um atendimento voltado para a questão clínica, né, era feito todo um plano de reeducação. Então, se era um aluno que tinha muita falta de concentração, um aluno que não conseguia, né, apreender os códigos, não conseguia fazer uma leitura, né, fluente, que não conseguia fazer cálculos matemáticos, era previsto toda uma perspectiva no campo reeducativo, era um aluno que precisava passar por aquele famoso, né, reforço escolar, era aquele aluno que deveria fazer muitas cópias, né, assim, era um aluno que tinha que corrigir desde a postura corporal, quanto, né, o seu linguajar, até as coisas que ele verbalizava e produzia enquanto pensamento. Então, havia todo essa movimentação de reeducar esse corpo que tinha algum fator orgânico ali que causava as dificuldades de aprendizagem, tá bom? Aí, ao longo do tempo, foi assumindo uma perspectiva mais terapêutica, né? Então, de que precisaria ser feito um plano de trabalho para, nós lemos naquele outro slide, dentro desse campo terapêutico, né? Focar em outras questões relacionadas à prevenção, relacionadas à cura e outros fatores, tá bom? Então, agora no item 4, a psicopedagogia nasce com o objetivo de um trabalho na clínica e vai ampliando a sua área de educação até, vejam bem, a instituição escolar. Ou seja, vai dar prioridade curativa à preventiva. O indivíduo era encaminhado à clínica para buscar a cura. E depois essa dimensão ali não dá conta, lembra que eu falei dessas questões relacionadas a detectar as origens dos problemas de aprendizagem, e é necessário fazer um caminho de volta, e também um caminho que se articule com a instituição escolar, porque lá na instituição escolar é possível, né, de fato, empreender um trabalho no campo da prevenção, tá bom? Agora, o item 5 encontra terreno fértil nesses dois países em função da demanda que lhe deu origem. Ou seja, a psicopedagogia cresce na Argentina e no Brasil porque encontra uma demanda. Que demanda é essa? É a demanda do fracasso escolar. Existia tanto fracasso escolar na Argentina quanto no Brasil. E, por esse motivo, ela vai ganhando espaço e tomando outros contornos, tá bom? Aí é isso. Deixa eu ver mais um pouquinho, quase terminando essa parte. Vamos lá.
os aspectos em que a nossa forma de atuação difere daquela dos argentinos são decorrentes principalmente das condições de formação. É óbvio que, se na Argentina eles ficam 5 anos na graduação, né, eles vão ter uma forma de atuação específica. Se nós fazemos o curso a nível de pós-graduação, que ficamos, né, 1 ano e meio, né, mais ou menos nessa formação, nós vamos ter uma forma também específica de atuação, tá bom? Então, no Brasil, a formação em psicopedagogia tem ocorrido basicamente por meio de cursos de especialização. A formação do psicopedagogo argentino se dá, conforme eu falei, em cursos de graduação, com duração de 5 anos, e com uma estrutura curricular que contempla disciplinas, olha, tanto teóricas, teórico-práticas, e também estágio supervisionado. Eles fazem uma carga de horário supervisionado bem grande, tá bom? Essas condições de formação representam uma maior possibilidade de práticas de qualidade. É óbvio que um curso de 5 anos ele vai ter uma qualidade diferente de um curso, né, de 2 anos. Não é que não tenha qualidade no curso de 2 anos, não é isso, tem qualidade. Mas o de 5 anos vai ter, com certeza, mais tempo, até mesmo para investir na questão do estágio supervisionado, tá bom? Aí, conforme eu falei, esse texto é um texto que vai voltar, tá bom? Na semana que vem, nós vamos falar sobre os fundamentos da psicopedagogia, então, vamos puxar ainda alguns elementos históricos, tá? Então, aqui nós não vamos encerrar essa discussão, não, tá? Então, tem uma pergunta: quais são os instrumentos que o psicopedagogo brasileiro pode utilizar no diagnóstico psicopedagógico? Que instrumentos são esses? Conforme eu falei, ele não pode, não é, se apropriar dos testes psicológicos. Ele não pode ir até o campo da pedagogia e também tomar para si tudo que há lá, né? Então, que instrumentos são esses? Nós vamos pensar nisso na próxima aula também, quando vamos falar sobre os fundamentos da psicopedagogia, tá bom? Então, a a indefinição quanto ao instrumental utilizado em nosso trabalho merece ser pensada, de forma que novas perspectivas possam daí surgir e atender às reivindicações inerentes à atividade psicopedagógica, tá bom? Então, eu vou dizer para vocês que, quando fiz o curso de psicopedagogia, eu também dou aula na pós-graduação de psicopedagogia, e é muito comum que os alunos tenham essas dúvidas, às vezes um mal-estar: professora, mas quais são as técnicas, quais são os recursos? Eu falo, pois bem, no nosso campo de psicopedagogia são recursos que nós vamos construindo ou buscando para poder dar conta, né, de uma prática que é bastante complexa, tá bom? Você lidar tanto com a não aprendizagem quanto com a aprendizagem acima da média é muito complexo, não é uma coisa, não tem receita de bolo ali pronta para você usar a mesma coisa com os sujeitos. Para cada sujeito, é lógico que tem ali uma base teórica, nós temos referências, né? Nós temos aí uma ancoragem epistemológica, mas também nós temos as questões que vão se articular com as singularidades do sujeito. Então, para cada situação, né, para cada sujeito, nós vamos ter que ter aí um olhar delicado, sensível e responsável e técnico, tá bom? Então, meus queridos e minhas queridas, os slides foram esses, mas eu queria ver, né, se alguém quer falar um pouquinho, o que vocês acharam dessa fala toda, porque eu falei bastante. E aí, alguém vai falar um pouquinho? Alguém se identificou? Ou tem filho que está na escola? O que vocês acham? Fala para mim um pouquinho. Vamos lá, alguém vai falar? Prof, boa noite. Quero só fazer uma... Na verdade, assim, a aula toda está muito interessante, né? O tema,
Eu acho que as crianças elas passam um processo muito complicado, assim, né? Porque eles ainda são muito abstratos, então tudo é muito novo para eles. E essa parte lúdica, ela é fantástica, eu acho que até para o adulto. Eu Sim, trabalhei nas escolas, né, daqui de Paraná, pelo Mais Educação, onde eu dava aula de artes. Então, através desse projeto, eu acabei descobrindo muitas coisas através dos desenhos, de uma sim, agressão em casa, né, a um estupro, por exemplo. E porque tudo que acontecia em sala, eu levava para orientação pedagógica, eu conversava, às vezes a criança de repente ficava agressiva, aí eles conversavam comigo, aí era por conta de separação, ou o pai era muito agressivo, muitos expostos, né, ao alcoolismo dos pais, eles acabavam tendo que ir, porque na rede pública a gente vê muita coisa assim, muitas deficiências, mas estruturais. E isso impede que as crianças aprendam, sim. Eram crianças com situações de fome, verdadeiramente, sabe? Acho muito pertinente tudo que está sendo falado. E, apesar da escola, né, o professor não ser o pai ou a mãe daquele aluno, mas a empatia, a solidariedade, né? Eu acho que o professor ele anda exausto no geral, sim. seja na área financeira, com seus próprios problemas, mas as crianças que eu fui percebendo assim na rede pública, elas também têm umas demandas que elas não sabem lidar, e a escola acaba sendo para ela tudo. É o momento que ela consegue realmente se transpor, né? Saindo dessa realidade difícil, e não necessariamente elas vão para aprender, elas querem comer muitas vezes porque não tem em casa, né? Sim. E é isso. Eu acho que a psicologia tinha que ser obrigatória nas escolas, pelas demandas que eles têm de vida, né? Não é fácil para eles estarem ali. Foi um tempo muito rico, na verdade, o presente foi para mim, eu acho, não para eles, assim, foi para mim. Mas era incrível o desenvolvimento, um ano com dentinho de leite, o outro ano já não tinha dente nenhum, depois o permanente. As minhas oficinas foram sempre muito cheias, e eu já ouvi assim da OP me chamar para eu participar de uma reunião de pais, porque eles queriam me conhecer, porque as crianças só falavam em mim, sabe? Legal. Então, era incrível. Pedidos de pais, assim, Liz, eu preciso que você abra uma vaga, eu sei que não tem, mas o meu filho, ele faz acompanhamento psicológico, ele tem lá os problemas, ele só fala em você para psicóloga, tem sonhado com você, acorda pedindo. Então, eu, na verdade, fui agraciada por isso. E eu acho que a psicologia ela deveria ser obrigatória. A gente precisa, sabe? Eu sei que não depende da gente, né? Mas seria realmente glorioso se isso acontecesse. Por tudo. Eu acho que os professores precisam de ajuda, mas os alunos também precisam. Isso que eu gostaria de falar mesmo. Tá bom, Liz, muito obrigada. Assim, perfeita a sua colocação, porque, conforme nós temos conversado aqui, né, a psicopedagogia vai ter uma perspectiva interdisciplinar, a própria educação, ela já assume há alguns anos uma perspectiva interdisciplinar, sozinha não vai dar conta. Com isso, algumas áreas, tanto a psicologia, a terapia ocupacional, serviço social, fonoaudiologia e outras áreas, são elementos fundamentais, né? Então, nós já temos alguma legislação apontando esse cenário, tá bom? Da psicologia nas escolas. Oi, Emily, diga, minha querida. Estou falando muito hoje, né, professora? Vai ter que me escutar, hein? Oi, não, fica tranquila, pode falar. Tô brincando. Mas, assim, qual seria o papel do psicólogo, assim, na escola em si? Ele não vai atender, eu acho, não sei, cada criança em específico para ter aquele processo todo terapêutico, para tratar uma ansiedade. Como é que funciona? Como seria? Então, existem muitas possibilidades, né, do trabalho no campo da psicologia escolar. O psicólogo dentro da instituição, ele tanto atenderia os alunos quanto a equipe, né, dos profissionais da educação. Aí, profissionais da educação, pensem assim, num leque, que vai desde aquela pessoa que atende, que recebe os alunos no portão, até o próprio diretor, né? Então, ele vai fazer tanto um trabalho interno, participando das reuniões pedagógicas, das reuniões de planejamento,
né, da própria rotina, quanto um atendimento a esses alunos que estão nas salas de aula, de quais maneiras possíveis. Assim, não existe uma regra específica, mas de quais possibilidades? Na elaboração de projetos, né? Na articulação com as práticas dos professores. Então, aquele professor que pode procurá-lo, mas também pode fazer atendimento, acolhimento às famílias, né? Vejam bem. E aí, esse acolhimento, atendimento às famílias, e depois até um acolhimento, atendimento a um aluno específico, para, fora dali, buscar articulação com uma equipe multidisciplinar, tá bom? Não é um atendimento que ele faz na clínica, não é isso, em consultório. Tem uma outra perspectiva ali que vai se articular com uma equipe multidisciplinar, tá bom, Emily? É mais ou menos alguma coisa nesse sentido, tá? Tá bom, professora, entendi sim, certinho. Tá bom. Então, mais alguém quer perguntar? Dentro da instituição escolar, o psicopedagogo, ele vai atuar na busca de soluções das questões relacionadas ao processo de aprendizagem. Aí, dentro desse processo de aprendizagem, o psicopedagogo ele vai investir, vai, né, empreender práticas relacionadas à não aprendizagem e também aqueles sujeitos que têm aprendizagem acima da média. Então, esse é o desenho do psicopedagogo institucional. Agora, a psicopedagogia clínica, porque nós temos que estudar ali, né, de onde vem tudo isso conforme nós estamos fazendo, aí já tem uma outra dimensão de consultório, né, de uma dimensão que tem muita relação com o plano terapêutico, com o aspecto terapêutico, mas que tem aquelas outras situações, né? Ali, ó, tem a clínica, tem a questão curativa, tem a questão da prevenção, tá bom? Então, nessa dimensão da psicopedagogia clínica, de fato, ali vai ter o atendimento relacionado às queixas, aos transtornos de aprendizagem, à testagem, a questão de práticas relacionadas mesmo à clínica, e nós vamos estudar isso até o final do nosso semestre, tá bom? Então, é isso, nós estamos nesse percurso, assim, precisa entender de onde vem a psicopedagogia, de onde vem a psicopedagogia clínica, quais são os fundamentos, aí depois nós vamos mergulhar, eu acredito que muitos aqui devem ter interesse nesse campo dos transtornos de aprendizagem, não tem? Das dificuldades de aprendizagem? Já ouviram falar, não é? Em TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Já ouviram falar em dislexia, já ouviram falar em dislalia, descalculia, tem tanto dis, mas também nós temos outros transtornos, que são transtornos que balançam os pilares da educação, porque afetam diretamente o processo de aprendizagem dos nossos estudantes, tá bom? Ainda tem também uma outra situação relacionada às famílias. Se vocês forem fazer esse percurso da psicopedagogia, né, depois da formação de vocês, e vocês vão ver que o paciente chega, não vai chegar só ele, a família vem. E, às vezes, você precisa tanto ali fazer o trabalho terapêutico com aquele paciente, quanto com essa família, que é uma família que você pode também encaminhar para alguns tipos de tratamento no campo interdisciplinar. Tá bom? Então, é muito importante, nós estamos fazendo um percurso, na minha opinião, bacana, e lá no final do semestre, vocês vão ter aí percorrido o campo da psicopedagogia clínica de forma bem dinâmica, tá bom? E aí, vamos assistir um vídeo? Um vídeo... Quem aqui, eu acredito que a maioria conheça, a turma do Snoopy. Maravilhosos. Eu amo. Não é? Então tem o Charlie Brown, o Lino, né? O Snoopy, e assim, é um desenho da minha época de infância, eu tenho 44 anos, né? Então, nós ficamos, né, nesse tempo de saudosismo, mas tem muita coisa que o povo fala que é retrô, né? Que fala, né? Que é dos anos 70, 80, minha infância foi
nos anos 80, e que vale a pena, né, trazer aqui para a gente conversar um pouquinho. Vocês me dão 1 minuto para eu achar, tá bom? Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, só para eu localizar. É porque está... Deixa eu achar o link. 1 minuto, já coloco o vídeo. Um minutinho. Espera aí, tá? Não, esse aqui, só 1 minuto. Tinha deixado aberto, mas abri uma janelinha aqui para vocês e eu fechei. Só um instantinho, tá? Que eu estou procurando aqui no meu HD. Ai, meu Deus, deixa eu colocar aqui, espera aí. Não, errei. Internet saiu do ar. Olha que beleza. A outra internet que eu estou usando. Peraí, só. Logo no vídeo do Snoopy. Não, vou achar, peraí. Eu vou achar. Olha, o vídeo está quase fugindo de vocês, mas eu vou achar, só um minutinho. Não, não é esse. Ai, gente, será que eu não vou achar? Olha, prometi o vídeo, não vou achar o vídeo. Não, peraí. Engraçado que eu esqueci o título do vídeo. Eu abri esse vídeo ontem. Ele está aqui. Deixa eu ver se é esse, peraí. Não. Peraí. Deixa eu jogar aqui no YouTube. Snoopy e Charlie Brown. Deixa eu ver se é esse. Meus amores, deixa eu falar para vocês. Não achei o vídeo.
Eu tinha separado, tinha colocado o link aqui, mas aconteceu alguma coisa e o link me escapou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu estou tentando encontrar. Engraçado que eu achei que tinha aqui. Mas se eu não achar para hoje, na semana que vem, nós vamos ver, tá? Essezinho do Snoopy, e eu fico devendo, porque eu achei que estava aqui e não estava. Então, vamos ver outro, não tem problema, porque tem o plano B, e o plano B é esse daqui. Olha só, hoje, então, mudando um pouquinho a rota, nós vamos assistir a um vídeo chamado As Cores das Flores. Aí é assim, também tem relação bastante com o que nós estamos falando, porque o desejo é sempre nas nossas aulas conversar alguma coisa sobre inclusão, tá bom? Porque a psicopedagogia, de fato, tem relação com esse cenário de entender as dificuldades de aprendizagem e esses pacientes que vão chegar para conversar com a gente, né, tanto no campo da psicologia quanto no campo da pedagogia, são pessoas, né, que estão também aí inseridas no cenário escolar, tá bom? Aí é um vídeo curtinho, ele está em espanhol, ele é em espanhol e tem uma legenda, eu preciso que vocês prestem atenção lá, tentem ler a legenda de um menino que tem deficiência visual e que está na escola. E a turma é lançada para a turma um desafio, uma atividade. Só que para a turma era muito mais fácil fazer do que para esse menino. Então, tem a ver com isso que nós estamos conversando, de que, às vezes, não é, nesse cenário educacional, nós temos uma perspectiva de homogeneizar os saberes, né? De pensar que nós podemos ensinar do mesmo jeito para todo mundo e que todo mundo vai aprender da mesma forma, tá bom? A professora lança um desafio e esse menino é convidado a superar esse desafio. E ele é bem criativo, vocês vão ver o que é que ele apronta. Eu vou colocar para vocês. Vamos lá, vou projetar a tela. Então, vamos, agora vai, porque ele está no ponto. Nome do vídeo, As Cores das Flores. Depois eu vou colocar o link lá no chat para a gente. Deixa eu voltar aqui, peraí, rapidinho. Vamos lá. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente. Los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. No. Buscar como el color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor.
Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una perfección visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... E aí, o que vocês acharam? Ele é um gênio, né? Meu Deus. Que criatividade. Pois é, não é? Vocês viram... Josiane, a sua câmera está aberta, tá? Então, vocês viram assim, o desafio, né? A atividade era fazer uma redação sobre as cores das flores. Ótimo, né? Muito bacana. Enfim, só que naquela turma tinha uma criança, né? Um aluno com deficiência visual. Então, falar de cores das flores para uma pessoa que tem deficiência visual, que de repente, né, já nasceu com a deficiência visual, falar em cor, né? Está em um campo bem subjetivo, né? Em um campo que na dimensão da visão, né? Se a pessoa não tem a visão, fica um pouco mais complexo de se produzir esse conceito para si, porque tem relação com uma questão diretamente visual, enfim. Então, ela faz essa proposta e ele, né, vai para o recreio, de cara o coleguinha já fala, e aí, Diego, como é que vai fazer, né? E tenta explicar para ele, olha, as margaridas são amarelas, né? O colega falando e ele, beleza. Ele vai para casa e corre para o Google, né? Color, botou lá, color. E o Google dá a definição. Tem, não sei o que lá, fotorreceptores. E ele, foto o quê? O que são fotorreceptores? Né? Sinais, né? Canais fotorreceptores para uma pessoa que tem deficiência, né? Visual. Enfim, aí depois ele vai falar com o pai, mas assim, ele a todo momento, ele é motivado a superar esse desafio. Aí o pai fala, quero ver como é que você vai se virar. Aí, possivelmente, vai lá procurar a mãe. A mãe faz o quê? Na hora de dormir, pega o livro que ele tem, um livro sensorial, e começam a conversar sobre o passarinho, né? Sobre a abelhinha, sobre a vaquinha. E ele fala, mãe, repete. Aí ali ele já está começando a fazer algumas associações, né? Utilizando o tato, que é um livro sensorial, então, né, tanto a abelha, quanto o passarinho, quanto a vaquinha, tinham um relevo ali, enfim. Depois, no caminho da escola, ele está caminhando e ele percebe esse meio social e ouve o som do passarinho, né? Faz uma conexão e ali aquele barulho da natureza, fala, mamãe, eu tenho uma ideia, e corre lá aquela máquina azul que ele estava apertando, é uma máquina de braille, né? Então, existe essa máquina, existem coisas mais modernas também, existe
um modo de fazer a escrita braille, que é uma escrita com pontinhos. Quem tiver curiosidade, podem pesquisar na internet, tá bom? Sistema braille, com 2 L's. E, enfim, ele começa a escrever, né, a redação dele. Aí, na hora lá da sala de aula, né, um colega está lá apresentando. As margaridas são amarelas e com haste longa. Minha mãe disse, né, que não é bom colhê-las. Minha irmã brinca de bem me quer, mal me quer. Então, um aluno falando ali, né, do saber que ele trouxe a respeito das cores das flores. E Diego, ele faz uma coisa fantástica, que é produzir na vida dele o conceito de cor. O que são as cores? As cores são né, as cores, a cor são as vaquinhas do campo, a cor são os passarinhos, a cor, as cores são os passarinhos, as cores são a vaquinha do campo, as cores são cor de abelha, enfim, ele vai produzindo ali, né, o conceito de cores na vida dele, de acordo com o que ele conhece, né, com o que ele domina. Então, ele tira a gente do lugar para nos provocar no sentido do que a gente tem pensado com relação à nossa vida, aos nossos modos de viver, o que nós temos pensado com relação a incluir as pessoas com deficiência, né, as pessoas que nós vamos atender nos consultórios, que vão chegar ali com as suas queixas, com as suas questões. Nós estamos preparados para esses desafios, né, de pensar a cor sem poder vê-la, né, da forma convencional. O Diego, ele, né, tem ali a produção da questão de perceber o mundo de uma forma muito criativa, né, de uma forma que tem muita relação com a vida dele. Então, assim, eu acredito que é uma situação importante da gente parar e pensar, né, será que nós vamos encontrar algum Diego pelo caminho, por esse nosso percurso de vida e por esse percurso profissional? Será que vamos? E aí, quem vai falar um pouquinho? Querem falar um pouquinho sobre o vídeo? Falem comigo. Emily já falou um pouquinho. Liz, quer falar? Eu achei a coisa mais linda do pequeno Diego, gente. Eu acho que ele, na verdade, sabe as cores. A gente aprendeu porque a gente ouviu, entendeu? Ele, na verdade, enxergou com o coração. Isso então, daí. eu tô apaixonada, né? Porque não necessariamente o que a gente enxerga, a gente está vendo. Alguém falou para a gente. Teve que inventar o que são as cores e de uma forma maravilhosa, porque, né, ele produziu, ele criou com o coração. Criou, né? Ele produziu o conceito de cor, né? O conceito de cor, os conceitos de cores de acordo com a sua própria existência, né? O ponto de referência, o corpo dele, aquilo que ele sente, aquilo que vem de dentro, né? Exatamente. Amei, achei lindo. E a escola, né? Ali tem professor mediador, depois não tem professor mediador, a professora mediadora desafia o Diego, né? Fala para ele, olha, eu acho melhor você fazer a redação sozinho. Isso tudo também para estimular o aluno, né? Para ali incentivar. É lógico que, né? Não é admissível também pedir uma atividade super incoerente que ele não conseguisse fazer. Mas ali nós temos, de fato, um contexto de superação, não é isso? Concordam comigo? Né? É lógico, deixa eu ver aqui o que o pessoal escreveu no chat, tem colegas falando aqui. Liz falou, né? Na verdade, o pequeno Diego sabe o que são as cores, além do que os olhos projetam, né? Então, ele tem essa ampliação para além daquilo que se pode, né, ver com esse conceito de visão hegemônico, mas ele vê de uma outra forma, né? Ele percebe, ele sente muito mais do que isso. A Amanda falou também que é amor, né? Que o vídeo é lindo. Queridos e queridas, então é isso, tá bom? Para a nossa aula de hoje. Eu espero que na semana que vem a gente possa, né, conversar mais um pouquinho, que vocês estejam mais participativos. Hoje vocês ficaram mais caladinhos, mas eu sei que é uma parte, né, teórica da nossa disciplina que vai ser importante. Quando nós começarmos no presencial, nós vamos fazer algumas oficinas que vocês vão amar, tá bom?
e quando formos estudar especificamente sobre as dificuldades de aprendizagem, nós vamos produzir oficinas, tá bom? Para ter material concreto, para ter aí, vamos dizer, um portfólio que vocês vão poder utilizar quando já estiverem na prática de psicólogos e psicólogas, tá bom? Oi, Paola, tudo bem? Diga. Oi, professora, boa noite. Tudo bem? Deixa eu falar, a senhora já fez a chamada? Não, né? Que eu tava aqui... Não, tá tranquilo. Põe o nome no chat, aí quando eu converto no finalzinho, quando acaba a aula, eu tenho que converter, né? Demora um pouquinho. Aí, quando ele salva o vídeo, eu abro lá direitinho e puxo um relatório, tá bom? Ah, tá. Não, porque o que acontece? Eu entrei, aí fui tomar banho, deixei o celular ali, aí acabei não vendo, que eu cheguei um pouquinho atrasada. Tá, não Mas tem então problema tá bom. não, Eu tá perguntei, bom? eu ouvi na hora que a senhora falou se alguém queria falar, só que aí da experiência de notas, aí eu fiquei quieta. De De escola? gerência é mais ou menos boa. Minha nota era muito boa, só que eu era muito bagunceira, mas enfim, né? Era Assunto bagunceira, para a Paola? próxima aula. Muita coisa, já fui quase expulsa da escola. Mas assim, sou hoje uma pessoa super tranquila. Mas eu sempre tive nota boa. Ah, que bom, faz parte, assim, são os percursos, igual eu falei, que nós fazemos na escola, né, que é importante revisitar de vez em quando, né, até para a gente pensar, né, por que de repente Paola não prestou atenção numa aula de matemática, né, Paola? De repente não se concentrou tanto numa aula de história. Então, é para a gente pensar nessa dimensão, tá bom? Na verdade, eu não tinha muita opção, né, eu tinha que prestar atenção, que minha mãe e meu pai sempre falavam, se tirar nota baixa, eu vou na escola e vou arrebentar você. Mas meu pai, então, tipo, um dia eu aprendia. Pois é, né, Paula? Mas olha, na próxima aí. aula nós conversamos mais um pouquinho, tá bom? Tá bom, meu amor, um beijo. Boa noite. Beijo, obrigado. Olha só, então, vamos combinar assim, para a próxima aula, eu vou pedir a vocês para que cada um, né, traga uma folha de ofício branca, assim, ou A4, vocês conseguem? Tá bom? Quem não tiver folha de ofício toda branca, pode ser uma folha de caderno, tá? Aí vai ter que precisar tirar aqueles pedacinhos que ficam quando você arranca, porque nós vamos fazer uma atividade prática, tá bom? Aí, a tarefa de trazer para a aula uma folha e de ler, eu vou colocar lá o número das páginas direitinho, aí vocês vão ter o final de semana, porque vocês já estão com o livro em PDF, para adiantar a leitura, tá bom? Aí, olha só, nessa dimensão avaliativa, que depois nós vamos conversar, né, sobre a avaliação, aí eu vou pedir a vocês que, né, quem lê o livro lá direitinho, lê o texto da semana que vem, que tragam perguntas, tá? Dúvidas para a gente poder conversar, tá bom? Porque aí, né, nós vamos conversando, dialogando, aí já começando já a fazer os apontamentos, porque daqui a pouquinho nós temos a avaliação. Tá bom? Não divulguei ainda o nosso roteiro, mas aí é bom já irmos conversando, porque senão chega na hora de produzir uma avaliação, vocês vão ficar com muitas dúvidas. Tá legal? Então, para a próxima aula, espero vocês mais participativos, hein? Então, tá, vamos descansar. Oi, Liz. Não, estou concordando. Tá bom, então. É para a gente continuar a leitura da onde paramos? Não. O que acontece? Lá, Fundamentos da Psicopedagogia, ele está logo no início do livro. Eu vou colocar lá o número das páginas, tá bom? Tá bom, então. Aí o que acontece? Hoje lemos, né, de forma mais rapidinha, lemos o percurso da psicopedagogia no Brasil. Na semana que vem, vamos ler os fundamentos. E na terceira semana, nós vamos juntar um pouquinho desses dois textos, tá bom? Tá bom, então. Tá, combinado. Agora a hora do descanso merecido. Muito obrigada. Um beijo. Se cuidem. Até semana que vem, tá bom? Eu peço desculpa a vocês, de vez em quando eu embolei um pouquinho a fala, eu estou com a boca cheia de afta,
então às vezes fica difícil para falar algumas palavrinhas, tá? Mas olha, o meu carinho, respeito por vocês, um beijo, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.